separei esse coelhinho fofo que você vai poder decorar a sua mesa e também deixar para a criançada poder se divertir agora na Páscoa. Pode colocar ele dentro de uma caneca, de uma xícara. Olha que coisinha mais fofa. Então, bora lá fazer, que ele é bem rapidinho. E também você vai poder fazer ele como peso de porta, porque eu vou dar aqui duas opções para vocês, tá bom? Então, vocês vão poder fazer para deixar na mesa ou maiorzinho para você decorar a sua porta. Então, vou passar agora todas as listas de materiais, que é bem simples. Todos os moldes eu vou disponibilizar para vocês. Então, esse molde vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Tá bom? Tá bom? Para você só baixar e imprimir. Okay? E também o molde da cenourinha, ó, que é bem pequenininho. Aqui nós vamos precisar passar para vocês. Pode utilizar aqui um uniforme soft para que a gente possa fazer os fuxi, tá bom? Todas as partes dos fuxiquinhos. Nós vamos precisar também de um pedacinho ou tricolinho para fazer a cenourinha. Né? Esse pedacinho bem pequenininho aqui. Um pedacinho também de tecidinho verde para fazer essa partezinha de cima. Pode utilizar cola ou linha e agulha, tá? Para fazer esse chapéuzinho, eu utilizei aqui um pedacinho de 14 por 35 centímetros de comprimento. Você pode fazer menorzinho também e fazer bainha só dos dois lados, tá? Pode ser só a metade, ó. E aí você vai fazer bainha do lado de cá e bainha de cá. Eu fiz ele dobradinho assim, porque eu acho que ficou mais bonitinho. Então ele tá dobrado, tá vendo? Então, se você não tiver esse pedaço todo, pode ser uma tirinha. Então, eu vou utilizar aqui, você pode utilizar também o véu boa para fazer o chapéuzinho, que fica bem bonitinho, para fazer o chapéuzinho, tá vendo? Eu vou fazer o teste com esse aqui para ver como que vai ficar. E eu fiz agora a menininha, agora eu vou fazer o menino com esse tecidinho aqui, tá? Vamos ver fazer o menininho. Então, vou precisar também de um pedacinho de juta. É um pedacinho pequenininho só de juta. Ou você pode usar, né, a parte, esse aqui, e desfiar, tá bom? Pode desfiar esse aqui se você tiver. Olhinhos e fuça. Vou utilizar, né, o dela, eu utilizei esse aqui. E o do menininho, eu vou utilizar esse aqui. Ó. E os olhinhos. Pode ser o olhinho para amigurumi, pequenininho. Bom, preto ou esse aqui, esses dois aqui. Então, é um parzinho desse e uma fuça. Você pode utilizar cola para pano ou cola para artesanato, essa aqui, ó, para artesanato, tá bom? E ou uma ou outra, e linha e agulha. Então, nós vamos fazer todo ele à mão, né? E a tinta de tecido, caso você queira fazer um blushzinho, né? Uma fitinha métrica, caso você precise, uma fitinha métrica. Linha para meada, que eu vou fazer aqui, marrom. O dela, né, eu também utilizei, não pode ter sido aqui, ter utilizado rosinha, ficou lindo. Um pedacinho de arame para colocar nas orelhinhas, tá bom? Pode ser esse ou mais fininho. Aramezinho para artesanato, ó. Fácil. E uma canetinha para fazer marcação. E um pincelzinho ritual. Vamos precisar também de um pedacinho de feltro, pode ser aquele velhinho que você tem aí. Nós vamos também cortar o círculo e a areia, né? Caso você queira fazer aí, que ele fique mais pesadinho, ó, tá bom? Ele fica mais estruturado, tá vendo?
fica mais bonitinho, mais encorpado, tá? Então, nós vamos utilizar o feltro, porque caso coloque aqui dentro, a areia não venha sair, né? Fica protegido. Bom, olha que fofura que fica. Então, nesse tamanho aqui, vocês vão precisar de um desse e um desse aqui, tá? O tamanho maior. No tamanho menor, vocês da cabeça, vocês vão precisar de um desse aqui, tá? Todos eu cortei com uma pequena margenzinha, porque na hora da costura, esse também, ó, cortei com uma margem bem pequenininha, tá? E esse aqui eu cortei praticamente no risco. Então, nós vamos precisar desses dois, um desse só, um. Vamos precisar dos dois desse aqui para o pezinho. Vamos precisar de 3 círculos de 5, né? Que é as 2 mãozinhas e a parte de trás do rabinho, tá? Então, vamos lá. Então, são 3, 2, 1. Esse aqui é a cabeça. Esse aqui. E 2 desse aqui. Vamos começar fazendo o corpo com o círculo maior. Então, eu cortei uma vez no feltro, uma vez no Uniflock. Você pode utilizar qualquer tecidinho que tenha elastano. Então, estou utilizando a linha 10, pode ser linha de nylon também. Então, vou começar arrematando bem e fazer um alinhavo em toda a volta. Eu vou começar pelo feltro, e aí eu começo a arremata bem, porque quando puxar também para ele não sair esse arremate. Agora eu estou finalizando o alinhavo e eu vou colocar um pouquinho de areia. Não precisa ser muito. Essa é areia, aquela areia de aquário. Ela é bem clarinha. Eu gosto muito de utilizar ela porque ela parece umas pedrinhas. Então, quando vocês forem comprar, não compre da areia colorida, compre da branca, tá? Que você vai poder utilizar em qualquer tipo de artesanato. Caso você queira fazer o coelhinho para criança e não queira colocar areia, né? Fazer ele sem tipo pezinho de porta, o pezinho para colocar em cima da mesa. Eu gosto de colocar areia porque ele fica bem firme. Mas se for só para criança brincar, não tem necessidade de colocar areia, tá bom? Essa parte do feltro interno, ele é necessário porque vocês vão ver que ele fica bem estruturado. Aí vocês só vão colocar a fibra de silicone. Então eu coloquei um pouquinho de areia, não precisa ser muito também, bem pouquinho, e vocês vão preencher com a fibra. Essa fibra é aquela fibra acinzentada, não precisa ser da clarinha também, tá bom? Então, você vai poder fazer aí uma bolinha, né, com a fibra antes, faça, coloca na palma da mão uma quantidade, e aí depois vocês vão colocando dentro do círculo. Então, eu tô agora empurrando e eu vou fechando, né, puxando o meu alinhavo, né. Importante vocês fazerem essa bola com a mão como eu tô fazendo, né. Faça esse movimento que eu tô fazendo, porque ajuda na hora de colocar, né, dentro do feltro ali em cima da areia, porque essa fibra ela vai também impedir que essa areia ela saia, né. Então nós vamos fechar ele bem e depois eu vou colocar também, vou colar um pedacinho de feltro na parte de cima, para que essa areia não venha sair. Então, se colocar dentro de uma caneca também, vai proteger, né, se a gente for colocar na nossa mesa, então essa não tem como essa areia sair. Vocês vão ver que vai ficar bem escondidinha, o feltro vai impedir que passe, né, para o tecido, então é importante vocês fazerem essa camada, tá bom? E vocês vão ver como que o resultado vai ficar muito bonito, porque o feltro, essa parte interna, vai deixar bem redondinho, sabe, essa parte de baixo. Então agora tô puxando bem a linha, né, então vocês segurem com o dedo, como eu vou fazer, e façam umas 3, 4 vezes, pode fazer até 5 arremate para ficar bem firme. Eu estou utilizando a linha 10, né, mas eu gosto muito de utilizar para puxar a linha de nylon. Então quando vocês utilizarem a linha de nylon, ela escorrega, então vocês puxem bem
e façam bastante arremate só na lateral, tá? Vocês não cruzem a linha, é importante vocês fazerem esse arremate somente do jeito que eu tô fazendo na lateral. É importante vocês arrematarem bem. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de fibra, preenchendo toda essa parte da lateral para deixar ele bem arredondado. E vocês vão observar que vai chegar uma hora que não vai ter como colocar mais fibra. Então enche bem, né? Deixa ele todo arredondadinho, bem bonitinho, para que ele fique bem estruturado, né? E ele tem que ficar, né, com uma estrutura boa nessa parte aí, tanto das laterais para ficar arredondado, mas também na parte de cima, porque nós vamos colocar a cabeça. Então vão arredondando e também vocês vão fazendo, né, ajeitando com a mão, do jeito que eu estou fazendo, tá? Vocês vão, né, fazendo ali uma massagenzinha nesse círculo para ele ficar todo arredondado. E essa é a hora da gente colocar também pouca fibra, né? Eu coloquei muito agora, tirei um pedacinho, então aí colocando pouquinha fibra só para preencher esses cantinhos, né? Que ficam toda a lateral. Então vai pegando devagarzinho, preenche, né? E ele tá todo arredondado, olha como ficou bonitinho. Então agora eu vou, né, pegar um pedacinho de feltro e vou colar na parte de cima. Um pedacinho pequenininho. Então vocês vão fazer uma, né, assim, um círculozinho pequeno também e cola com cola quente, tá bom? Então é só colar bem. Se vocês tiverem cola de tecido, aquela cola pano serve também. Mas cola quente, né? A gente vai utilizar bastante cola quente. Esqueci de falar no início para vocês. Então agora eu vou colocar um pouquinho de cola quente e vamos fechar. Essa areia então não vai sair mais. O feltro vai proteger. Então vocês podem colocar dentro de um caneco, então decorar a mesa, né, onde vocês quiserem, porque vai ficar bem protegido. E vocês podem fazer esse tamanhozinho ou maior para porta, né, com peso de porta, que fica uma graça com ele. Vocês vão acompanhar como que ele vai ficar bonitinho esse coelhinho que eu tô fazendo. Tenho certeza que ele vai ficar uma graça, que agora eu vou fazer um menininho, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa agora com a parte com o Melton. Eu estou utilizando o Melton, né? Então, vocês podem utilizar soft, Microsoft, como eu coloquei lá no início, plush, pode ser velboa também, qualquer tecido que tenha elastano, tá bom? É importante ter elastano porque agora ele vai ter que ter elasticidade para cobrir essa parte, essa primeira parte que nós fizemos. São agora as duas linhas que eu estou utilizando. Essa parte com areia, é importante vocês utilizarem a de nylon, porque a minha linha 10 ela teve uma hora que ela pocou. Então, a linha de nylon, ela é mais resistente, né? Porque a gente coloca areia, bastante fibra, dessa parte do Melton, que eu tô também eu tô costurando com a linha de nylon, tá bom? Então vou fazer da mesma forma que eu fiz no feltro, alinhavei toda a volta. Agora eu vou colocar dentro, né? E vamos só apenas finalizar, né? Vamos apertar, fechar e finalizar. Eu aperto bem e deixo essa partezinha de cima, né? Com uns 2 centímetros a 3 centímetros de circunferência, tá bom? Ele tem que ficar bem pequenininho para ele não ficar muito aberto, porque senão ele vai aparecer. Então, quanto mais vocês fecharem, melhor. Eu fiz, né? Vocês viram que eu cortei esse círculo com uma margem bem pequenininha, praticamente de meio centímetro. Vocês podem colocar 1 centímetro para que ele fique mais fechadinho, tá bom? Na margem, quando vocês forem cortar lá na frente, podem cortar esse do corpinho, né? Vocês podem cortar com margem de 1 centímetro. Eu vou colocar na apostila para vocês. E da mãozinha, do pezinho, não tem necessidade. A margem bem pequenininha. E a cabeça pode ser também com 1 centímetro, se vocês quiserem uma cabeça maiorzinha. Mas eu achei que ficou tudo tão bonitinho, né? Ele ficou um pequeno, mimosinho. Então, é só do corpo mesmo que
Vou acrescentar mais 1 centímetro para que essa parte, né, de cima fique bem fechadinha. Então agora eu tô arrematando também só na lateral. Eu faço uns 4, 5 arremates para que ele não venha, né, focar. E a minha linha também tá dupla, tá bom? E eu tô mostrando para vocês o coelhinho, olha como ele fica todo bonitinho, arredondado. Então por isso que é importante acabar de preencher com a fibra. Então essa parte de cima eu também fechei, né, fiz um círculozinho, coloquei em cima com cola quente. Então todas as outras partes vocês também vão fazer da mesma forma, vão fazer um alinhavo e preencher com a fibra, tá? Então eu vou mostrar a parte do pezinho, da mãozinha para vocês e nós vamos fazer todas as partes igualzinho. Faz um alinhavo, então coloca a fibra e arremata. Eu vou fazer todo o passo a passo com vocês. Agora eu vou fazer a cabeça. Então vou mostrar para vocês também a parte aí da mãozinha e do pezinho. O da mãozinha é um círculo menor e o do pezinho é o maiorzinho um pouco. Então eu vou mostrar para vocês a quantidade de fibra. Vocês vão colocar um punhado bom na mão e vocês vão fazendo esse movimento, colocando ela para dentro, olha, do jeito que eu estou fazendo, né? Façam dessa forma, porque fica mais fácil na hora de colocar, né, dentro do círculo. E eu também faço esse movimento com as mãos, né, para fechar, comprimir a fibra. Então, facilita muito, ao invés de você ir colocando devagarzinho. Então, eu já coloco esse montão, né, esse punhado de fibra e eu vou fechando o círculo, né? Eu vou colocando, fazendo um movimento circulatório, né, no tecido e vou puxando o alinhavo, tá? Então, quando vocês forem finalizar, né, vocês vão acompanhar que eu vou finalizar, ele já vai ficar meio oval essa cabeça, porque ali mesmo eu já vou passar a minha linha de um lado para o outro, que ele vai ficar bem oval a cabeça, né? Vocês não podem fazer esse alinhavo na parte da frente, tem que ficar exatamente na parte de trás do jeito que eu vou fazer, tá? Para ele não ficar com bico. Então, conforme vocês forem fechando, vocês vão fechar de uma forma que ele já fique, né, com esse formato oval, ó. Tá vendo a minha mão? Então, ali eu já vou arrematar e a parte de cima já bicou, ó, já ficou ovalzinha. Então ali eu arremato e já aproveito a linha, passo de um lado para o outro, não puxo muito, senão ele vai ficar com umas pregas, vai ficar feio na parte da frente. Então vocês vão fazer isso na parte de trás, tá? E depois eu coloco mais um pouco de fibra, né, fazendo toda a parte de baixo da bochecha. Aí eu vou colocando pouca fibra agora e vou fazendo, deixando a minha bochecha bem arredondada. E a parte de cima eu também coloco um pouquinho para ele não ficar muito bicudo, né? Para a gente colocar o chapéuzinho, então essa parte de cima tem que ficar, né, mais larguinha. Mas já ficou perfeito, tá vendo? O tamanho como ficou bem fofinho. Então só vou preencher agora um pouquinho nas laterais, né, para ficar uma bochechinha bem bonitinha. E tem que ser pouca fibra, tá bom? E eu vou colocar na parte de cima também, para a cabeça na parte de cima e nas bochechinhas. Coloco um pouquinho de um lado, depois eu coloco um pouquinho do outro lado. E o tamanho é esse aí. O rostinho é pequenininho, ficou bem fofinho, né? E vocês vão sentindo a necessidade de colocar fibra e vão ajeitando. Conforme vocês vão colocando a fibra, vocês vão olhando na parte da frente para ver como que tá ficando. E também vão fazendo esse movimento com as mãos, né? Para deixar ele bem arredondado. Então, para mim, agora já preenchi, tá ótimo o tamanho, né? E olha, o tamanhozinho da primeira ainda ficou menor. Eu enchi mais do coelho, né? Porque o coelho ele é maior um pouquinho. E aí nós vamos fazer agora, né, com a linha, né, de nylon, eu vou fazer a parte de baixo, aproveitar, já fazer aquela entradinha, eu faço primeiro com a linha, depois eu passo a linha de meada. Tô colocando mais um pouquinho de fibra na lateral
na parte de cima que eu falei com vocês, né, que para não ficar muito bicudo. Então, aonde vocês sentirem necessidade, vocês vão preenchendo com pouquinha fibra. Agora é somente para modelar a cabeça, tá? E depois eu vou aproveitar, já vou fazer essa parte de baixo que do coelho eu fiz diferente. Vocês vão observar que eu passo a linha, né, no meio e eu vou utilizar a fuça de plástico para amigurumi e o olhinho também é para amigurumi. Vocês vão encontrar aquele minizinho. Depois eu vou colocar a numeração na apostila para vocês. É importante vocês fazerem essa costura de um lado ao outro, não esqueçam, para que ele não fique arredondado, ele fique oval. Então é só modelar, deixar ele bem bonitinho o rosto. E agora nós vamos fazer a marcação da parte aí da fuça. Eu faço com a linha de nylon, tá bom? Primeiro eu marco com a linha de nylon, depois eu coloco, né? Aí sim eu venho com a linha de meada. Então, antes que eu faça o arremate na parte de trás, eu vou achar o meio da minha cabeça, vem com aquela canetinha que apaga com calor, faço aí, né, uma marcação e vocês vão ter que vincar exatamente no meio, tá? Para que essa costura fique bem bonitinha e ela fique centralizada. Eu vou mostrar agora porque a fuça, tanto a fuça quanto os olhinhos, ele vai vir com pino. Então eu pego uma tesoura e eu tiro essa parte do pino e deixo ele bem retinho. Então eu coloco um paninho, né, para proteger a mesa e também, né, facilitar na hora do corte. E aí eu tenho uma tesoura aqui própria que eu faço isso, né, uma tesoura forte e ela vai e eu corto, não é esse olhinho e essa força para amigurumi, eles são bem macios, então, não se preocupe porque dá para cortar. E então vocês apenas tenham cuidado para não cortar a mão e coloque o paninho embaixo, tá bom? E aí cortem bem rentinho, coloca a tesoura bem rentinho a parte plana da fuça e também dos olhinhos. Então, vocês vão colocar a lâmina da tesoura exatamente, né, perto da parte plana, tanto dos olhinhos quanto da fuça. E se ficar algum pedacinho alto, vocês podem lixar com a lixa de unha ou com a própria ponta, né, da cola quente. Eu venho e vou colocando a pontinha da cola quente até derreter a parte que ficou altinha. E aí eu já coloco a cola e coloco no lugar, tá bom? Depois tem que limpar o bico da cola quente para não sujar, né, o teu artesanato. Então é importante você limpar bem o bico da cola quente. Mas o bico da cola quente, ele vai deixar plano. Vocês vão colocando em cima, né, sem injetar o silicone e até ficar, né, essa parte altinha plana, né? Vocês vão derretendo o plástico, é rapidinho. Funciona muito bem, vocês vão acompanhar. E agora eu vou fazer a costura vincando essa bochecha. Então isso eu fiz do coelho, né? Eu costurei no meio e arrematei na parte de trás. Então apertem bem, tá? E a coelhinha, eu tô mostrando que eu não fiz assim. Eu apenas fiz uma costurinha no meio, posicionei a fuça também e fiz como se ela estivesse sorrindo, né? Fiz uma costurinha nas laterais. Bem simples. Caso vocês também não tenham a fuça, nem os olhinhos, façam com a linha de meada, né? Bordem tanto a fuça quanto os olhinhos. Depois eu vou fazer um tutorial bordando a fuça e os olhinhos para vocês, viu? Então, essa parte aí com a linha, né, de nylon ou a linha 10, é importante vocês fazerem antes de passarem a linha de meada, porque assim fica bem vincado e a linha é mais forte, não vai pocar, tá bom? A linha de meada eu não gosto de fazer assim, né, só com ela, porque ela acaba arrebentando. Então, tá pronta essa parte. Agora eu vou vincar, né, os olhinhos também. Faço uma marcação com a canetinha, que apaga com calor antes, né, tanto de uma lateral quanto da outra. E aí eu vou passar as medidas que eu fiz com os olhinhos para vocês. Então, antes de vincar os olhinhos, vamos fazer a marcação.
Entre um olhinho e outro, eu deixei uma distância de 3 centímetros. E da fuça até os olhinhos, eu deixei 1,5 cm. Se vocês quiserem os olhinhos mais próximo da fuça, faz só com 1 centímetro, fica bonito também. Então, do coelho, eu deixei os olhos mais afastados e da coelhinha, eu deixei mais próximo um pouquinho, tá? Então, vocês vão fazer da forma que vocês acharem, né, que ficou mais bonito. Então, essa é só uma dica para vocês, viu? Então, vocês vão vincar, né? Faço umas 3 costurinhas, entrando e saindo no mesmo furo, ou um pouquinho do lado, né? E somente isso. De um olho passa para o outro. Então, vinca também com a linha 10 ou a linha de nylon. E aí, depois, nós vamos colar com a cola quente ou com a cola para artesanato esses olhinhos. Tá bom? Pode ser com a cola que você tem aí na sua casa ou no seu ateliê. Vocês vão amar o resultado, porque esse coelhinho ainda fiz uma roupinha, uma jardineira, vocês vão amar. E ele é fácil, simples e o melhor, não precisa de máquina de costura, mas vocês podem fazer, se vocês tiverem a máquina de costura aí na ateliê de vocês, vocês podem fazer toda a parte, né, que eu vou fazer também à mão, a orelha e a partezinha da alça, alguns detalhes vocês podem fazer à máquina, né, se vocês tiverem a máquina. Mas essa aula eu tô fazendo ela toda à mão, para provar que é possível fazer ele todo à mão sem precisar de máquina de costura. Então vocês vão acompanhar aí passo a passo de toda a aula. Então vai ter agora depois a parte da orelha, que eu costuro com caseado. O pontinho caseado é muito fácil e simples. Então vocês não vão ter dúvida. Pode também fazer com ponto reto, o ponto atrás, qualquer pontinho, sendo que fique bem fechadinho para que essa costura, né, não fique aberta. E também é necessário vocês utilizarem a linha do tom do tecido que vocês estiverem fazendo. Isso vai ajudar também no acabamento final. Então, bora lá, assistam toda a aula e mais para frente eu volto com algum detalhe para vocês.
o biquinho da cola quente, para caso tenha ficado alto na hora que você cortou, tanto a fuça quanto os olhinhos, então essa parte de trás às vezes a gente corta e fica um pouquinho altinho, né. Então na hora de colar no rostinho, não fica tão plano. Então eu sempre vou com o biquinho da cola e eu tiro, né, esse excesso, porque é plástico, então ele derrete. Então você aproxima, deixa um pouquinho, cuidado para não se queimar, e o biquinho da cola quente, né, a minha é muito forte, a minha cola, tem que tomar cuidado. E aí depois que eu vejo que saiu, né, toda a partezinha em excesso do plástico, né, e aí eu coloco um pouquinho de cola, já aproveito que ele está quente e já colo direto. Ó, e depois que você colar, não esqueça de pressionar bem, tanto a fuça quanto os olhinhos, para que essa cola possa aderir no tecido, não ficar altinho, tá bom? Então aperta bem, assim ele vai ficar bem grudadinho. E eu vou fazer da mesma forma com os olhinhos, né. Então vocês estão vendo que quando a gente vinca, né, passa a linha antes, faz toda a marcação, facilita demais. Esse momento da cola quente, colou, já era, não tem como tirar mais. E eu vou fazer da mesma forma com os olhinhos, né. Eu pressiono o biquinho da minha pistola, né, tiro o excesso e vou colocar, né, já tá tudo vincado, tudo já na marcação, e aí eu só posiciono, coloco um pouquinho só de cola quente, não pode ter em excesso também. E se vocês quiserem utilizar uma lixa de unha também, né, vocês podem utilizar, tá bom? Então a lixa de unha, vocês vão lixando devagarzinho toda essa parte alta e pode colar também com a cola para artesanato, que aí não vai correr o risco de se queimar, né, porque a cola quente, por ser o olhinho muito pequeno, às vezes pode se queimar também, então tem que ser tudo com muito cuidado. Vai fazendo a produção para vender, então eu indico que vocês façam com a cola para artesanato, tá bom? Tem várias colas excelentes aí no mercado. Agora nós vamos costurar toda a parte da orelhinha. Eu já risquei, né, vocês receberam o molde aí, então risquei e recortei no risco. Vocês podem deixar margem, né, para a orelha, mas pode recortar no risco, tá bom? Então vamos fazer uma costura em toda a volta. Você pode fazer o ponto reto, ponto atrás, ponto caseado, que é esse que eu vou fazer, o pontinho que você souber. O importante é que você faça ele bem fechadinho. Utilize a mesma cor da linha com o tom ou sobretom do tecido. Isso vai também ajudar no resultado final. Então faça todo esse processo antes, que eu tenho certeza que você não vai errar. É muito fácil, bem simples de fazer. Então, como eu falei, todo ele você vai fazer com a mão, né, não vai precisar de máquina de costura. E mais à frente eu fiz uma roupinha, né, uma jardineira também com fuxico para esse coelhinho, vocês vão se apaixonar. O resultado vocês vão ver no final, ficou uma graça, eu amei. Espero que vocês estejam gostando, não esqueçam, né, de dar o like aí no nosso vídeo, deixar aqui o seu comentário abaixo e compartilhar com aquela amiga que ama fazer artesanato. O meu objetivo é levar para você, né, toda essa satisfação, essa alegria em poder fazer as peças com suas próprias mãos. Então, passa isso para sua amiga, coloque nos grupos de artesanato, ajude o nosso canal para que eu possa, né, cada vez mais trazer dicas aqui, né, especiais para vocês, viu? Então, costura toda a volta. Primeiro você vai cortar, como eu falei, no risco ou deixar uma pequena margem e costura toda a volta as duas orelhinhas, tá bom? Então, depois que você costurar, seja à mão ou com a sua máquina de costura, se você tiver a máquina de costura, não precisa recortar, né? Então, você vai riscar no tecido, costurar e depois refilar. Eu recortei porque eu estou fazendo um caseado. Então, para fazer a costura na mão, é importante recortar, né, no risco ou com uma pequena margem. Então, você vai, depois que você costurar as duas orelhas, né, faça, se tiver necessidade, faça duas costuras e desvirar. E aí nós vamos colocar um arame por dentro, né, e fazer também um pontinho
pela parte do direito, que fica bem artesanal, eu gosto demais, principalmente quando eu faço meus coelhos aqui, então fica bem bonito. Faça com uma cor, pode ser marrom, laranja, a cor que você tiver aí com linha de meada, pode ser qualquer linha, tanto que fique colorido. O coelhinho de Páscoa, quanto mais colorido você fizer, mais bonito ele fica. Agora você já imaginou esses coelhinhos, né, decorando uma mesa, ou para você fazer brincadeira no jardim com a criançada, coloca coelhinho, ovos e, enfim, né, usar e abusar da imaginação. Eu gosto muito de colocar os coelhinhos na xícara, na caneca, então ele é pequenininho, por isso que eu fiz ele com essa proteção para a areia não sair. E caso você queira fazer também para a criança brincar, não coloque a areia, tá bom? Faça só com a fibra de silicone. Eu estou mostrando agora que você também pode só colar, tá? Pode ser com essa cola que eu estou utilizando para artesanato, ou pode ser com silicone, cola pano. Cola pano é fantástica, ela cola mesmo. Então, tem cola pano, utiliza cola pano, tá bom? Então, todas essas colas que eu passei para vocês, vocês podem colar na beiradinha, como eu estou fazendo. Vem com, pode ser com uma agulha, algum objeto que dê para você espalhar, ou até mesmo com o dedo, sendo que tem que ser bem na pontinha. E aí vocês vão colar todo ele. Ó, essa cola pano é essa compridinha que eu acabei de pegar agora. Então vocês vão colar, né? Deixa, alfineta e deixa ela secar bem, tá bom? Se você quiser secar com mais rapidez, passa no ferro. Coloca um tecido de algodão em cima e passa no ferro. Então ela vai secar e vai grudar, né? Então é maravilhosa. Eu uso cola pano há muitos anos, eu amo. Então eu estou passando as duas para mostrar para vocês que realmente cola. E depois vocês podem fazer uma costurinha, pode ser o ponto reto, né? Então ela vai, o ponto reto vai cada vez mais vai firmar nessa costura. Então, se não quiser fazer o ponto reto, não precisa, mas tem que deixar colar bem, tá bom? Então é isso, tem várias opções aí para vocês poderem fazer, não tem desculpa. Então, você não tem máquina, né? Também não tem todos esses materiais, utilize o que você tem na sua casa, tá bom? O importante é fazer. Então, depois que costurar ela, desvirar, nós vamos colocar um arame. Esse arame, nós vamos furar a cabeça na parte de cima. Então, vocês vão acompanhar na segunda aula eu colocando essas orelhinhas, montando todo o coelho, que essa aula é para que a gente possa fazer todas as peças. Então, eu dividi em duas aulas para que fique mais prático, né, para vocês. Não se preocupe, porque a segunda aula já está liberada, tá, o link eu vou deixar aqui em cima ou vai aparecer abaixo aqui desse vídeo para vocês. E eu fiz também uma playlist para facilitar e deixar tudo no lugar só, da nossa coelhinha de fuxico. Aliás, o casalzinho de fuxico, né, porque vocês vão poder fazer o casal. E mais à frente eu vou deixar o molde também maior para vocês poderem fazer um peso de porta. Então pode ser um pouquinho maior e eu vou deixar em breve a apostila para vocês. Então essa apostila ela já está liberada, eu deixei o link aqui embaixo, é só vocês fazerem download, baixar no seu computador ou no seu celular. Então esse molde é gratuito, especialmente para vocês. Então, bora lá, segue a aula, todo o passo a passo. Não esqueça de ver a segunda aula, a montagem desse coelho, que ficou muito fofo. Beijo no coração.